Olá, bom dia, sou o professor Ricardo. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a segunda questão da atividade integrada de ciências humanas. Nessa questão, foi pedido para que a gente aproximasse o nosso consumo total de água diário com os parâmetros da ONU, 110 litros, e com os parâmetros no Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, 160 litros. Na somatória das minhas atividades, foi gerado um gasto diário de água de 188 litros. Tá? Então, o que você tem que fazer primeiro? O que estava na questão 1. Você tem que pegar, somar o gasto em litros das atividades diárias, tá bom? Para poder responder essa questão. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esse gasto diário que a gente tem, que é individual de cada um, e comparar com os dados da ONU, 110 litros, e do Sistema Nacional de Informação do Saneamento Básico, com 160 litros. No meu caso, tá? Foram 188 litros, como eu já citei no vídeo anterior. 188 litros se aproxima muito mais do Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico. Então, o que eu posso já começar a responder essa questão? Falando que o meu gasto, o meu consumo de água diário se aproxima muito mais do Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico. E por que isso ocorre? Tá? Segundo esses cálculos dessas atividades diárias. Ocorre porque existe uma segurança hídrica. Existe um sistema de abastecimento de água que chega até a minha casa. Isso não é uma premissa ou uma situação que acontece em todos os lares do Brasil e do mundo. Saneamento básico, menos de 40% das pessoas no mundo têm saneamento básico. Então, isso é uma coisa importante de se ponderar, tá? Nós temos essa segurança hídrica por conta de um sistema de abastecimento de água que chega até as nossas casas. Através aqui, no caso, da Sabesp. Então, essa é uma consideração importante, que existe uma segurança hídrica por conta do abastecimento. Mas e a quantidade de água? A quantidade de água, aí é o grande problema. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa cidade e outros lugares do mundo e outros lugares do Brasil quase não possuem saneamento básico. O esgoto corre a céu aberto, as áreas de mananciais estão sendo destruídas por conta da degradação ambiental, as fontes estão sumindo, a agricultura, com a monocultura, ela não consegue fazer o recalque mais, né? Ou seja, fazer com que o lençol freático se recupere daquilo que está sendo retirado do seu subsolo. Então, são questões importantíssimas que nós temos que ponderar. E muito mais que isso, água, ela existe. O estado de São Paulo, por exemplo, ele tem água. Mas a nossa água, a maior parte dela está poluída. E é o que acontece muito aqui na cidade. Você vê a quantidade de rios, a quantidade de riachos que tem, de minas que tem, que descem aí da Serra do Mar, mas, no entanto, uma grande parte delas está contaminada. Por conta do quê? Dessa falta de saneamento básico. Então, o que é importante é ponderar essa questão relacionada ao seu consumo de água de 188 litros, tá? Que é muito importante, que te traz uma segurança hídrica, um conforto hídrico para as suas atividades básicas, dentro de um sistema de abastecimento que chega até nós pela Sabesp, mas que tem alguns problemas, tá? Que problemas são esses? Volto a falar. Um sistema de abastecimento que não tem um tratamento total de esgoto, a porcentagem é muito baixa. Muitas das casas não têm essa água encanada, ela tira água diretamente de algumas fontes, né? O recalque do lençol freático não está acontecendo por conta da monocultura, que está empobrecendo o solo, está deixando o solo mais duro. A água ela não consegue penetrar e chegar até os aquíferos. A destruição ambiental, ela vem fazendo com que, né, os mananciais de água, as fontes geradoras de água desaparecem, sejam soterradas.
Então, é uma infinidade de situações que podem estarem até somadas, por exemplo, à mudança do regime das chuvas, uma vez que a evaporação está diminuindo. E isso está causando o quê? Um grave problema em relação à produção de alimentos. Então, o que nós temos que pensar é que a água ela é extremamente importante. Isso daí eu não precisava nem estar falando para vocês. Vocês sabem disso. Cuidar da água é o quê? É um dever. Mas esse dever, ele passa por nós como consumidores, dessa água que vem encanada, que paga o tratamento, que paga essa água, mas também das autoridades, que consigam regular as indústrias, fazer com que elas tenham o seu tratamento, cobrem essa ação ambiental dessas indústrias e invistam no saneamento. E impeçam a destruição ambiental. Sendo assim, a gente vai garantir que essa segurança hídrica continue. Senão, nós estamos o quê? Nós estamos condenados a cada vez mais ter uma oferta menor de água, o investimento, o gasto para tratá-la será cada vez maior e essa água ficará cada vez mais cara. Muito obrigado, meus alunos. Valeu, espero que vocês gostem e tenham ajudado vocês aí a entender um pouco mais sobre essa questão da água.